Nós estamos aqui nesse vídeo hoje para falar para vocês sobre as nossas razões que nos levaram a escolher Portugal como nossa nova morada. Fica com a gente! Oi, gente! Bem-vindos ao Simbora Viajar! Eu não estou sozinha hoje, estou muito bem acompanhada. Eu sou Tássila Lima e... Eu sou Joelis, esposo da Tássila. Joelis Paiva, já apareceu aqui no canal antes, vai aparecer mais vezes, cada vez mais vezes. Sim. E nós estamos aqui nesse vídeo. Se você não acompanhou os vídeos anteriores do canal, nós falamos para vocês, eu compartilhei com vocês um passo grande que nós estamos dando em família. Nós estamos mudando de país, é uma decisão muito bem pensada, mas é uma decisão muito corajosa, digamos assim, né? Eu aplaudo. Desafiadora, né? Desafiadora. Eu aplaudo, eu bato palmas para quem ousa mudar de lugar, mudar de país e recomeçar, começar do zero. É um passo realmente muito desafiador. E aí a gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores. E nesse vídeo a gente quer contar para vocês quais as razões pelas quais nós escolhemos Portugal dentre tantos países. Sim. Por que Portugal? Só tem que fazer uma coisa antes da gente começar a falar. Se inscreve no canal, dá o joinha, como diz os nossos filhos, deixa o like, Isso. Viu? O joinha e o like são as mesmas coisas. Como os meninos dizem, né? Deixa o like e dá o joinha, então a mesma coisa. E qualquer coisa você pode deixar nos comentários aqui. Então vamos lá. Por que Portugal? Por que Portugal? Primeira razão que nos levou a escolher Portugal. Primeira razão, eu falo mais, gente, então vocês vão se habituando, né? Mas antes de qualquer coisa, a primeira razão que nos levou a escolher Portugal é, na verdade, uma razão que nos levou a querer mudar, digamos assim, né? Não é, a gente acompanha muita gente e às vezes as pessoas mudam de um lugar para o outro porque onde elas estão, as coisas não estão funcionando para elas. Para nós as coisas não funcionavam mais aqui no Brasil. Não, para nós foi não foi bem diferente. Para nós as coisas funcionam super bem aqui no Brasil, com relação a trabalho, com relação a emprego, funciona bem até demais. E é esse motivo que está fazendo a gente escolher Portugal. Por quê? Porque aqui no Brasil a nossa vida é muito corrida. Eu posso até falar assim que era, né? Porque a gente vem um tempo de preparação para ir para Portugal. Então, nesse tempo de preparação, as coisas que aconteceram fez que a gente diminuísse bastante o ritmo, né? E uma das coisas que está fazendo a gente mudar para Portugal é com relação a isso. Procurar um outro ritmo de vida, porque aqui o nosso ritmo é muito acelerado. A gente vem se preparando, então os últimos meses, até por conta de quarentena também, a gente desacelerou de uma forma que eu dizia assim, poxa, como isso é bom, descansar é bom e eu não sabia. Né? Descansar é muito bom e eu não sabia, a gente vinha de um ritmo mesmo, assim, de anos, de muito trabalho, a gente sabe aproveitar também, a gente viaja bastante também, existem vlogs de viagem aqui no canal que você tem que assistir. Sim, vários países, vários vlogs. Gente, relevem o barulho que a gente decidiu fazer. Um visual diferente, estamos visual no nosso ar livre condomínio. aqui no condomínio. Mas, de fato, continuar com esse ritmo que a gente tem a longo prazo, a gente não aguentaria. Então, assim, uma das razões que nos levaram a optar por Portugal é a necessidade de um outro ritmo de vida. Sim, né? Com certeza. E aí, segunda razão, eu acho que é uma que é bem gritante. E que todo mundo que fala quando vai morar em outro lugar assim, quando vai morar em Portugal, cita a questão da segurança. Isso. Aqui nós moramos aqui no Ceará, né? Isso. Na região metropolitana. Nós moramos num condomínio, tranquilo e tudo. Só que o condomínio nós sabemos que é uma coisa cercada por muros, né? Então depois que sai desse muro, nós estamos no Brasil, a gente sabe como é a segurança aqui no Brasil. Infelizmente, então, né? Infelizmente. Melhorou aqui no Ceará? Melhorou, tá melhorando. Mas a gente procura algo melhor. A gente não quer que nossos filhos cresçam né, nessa insegurança que nós vivemos no nosso país. E esse fato fez com que a gente pensasse realmente na importância de mudar por conta disso também. A gente não quer, eu não quero exaltar aqui essa questão, colocando assim, como é que eu falo, assim,
um antagonismo entre Brasil e Portugal, um extremamente violento, inseguro, o outro até não. Porque o tamanho também, né, conta mas, muito. por exemplo, enfim. a gente, infelizmente, Fortaleza já apareceu em vários rankings como das cidades mais perigosas do mundo. A gente que vive aqui na prática sabe o quanto essa questão da insegurança e da violência, ela acaba se tornando comum no seu dia a dia. Recentemente não, mas na minha juventude, ainda falar isso parece que eu sou velha. Na época ainda de faculdade e tudo, eu fui assaltada algumas vezes, recentemente não mais, mas aconteceu um episódio que eu vou citar aqui, numa das nossas viagens, e isso deu assim um susto na gente. Eu acho que você vai lembrar. Foi inclusive em Portugal. Nós voltávamos para o apartamento alugado, tarde da noite, com celular, câmera, tudo na mão. E o nosso caçula, que na época tinha acho que uns 5 anos, o Rafa, a gente viu alguém vir do outro lado da rua e o Rafa correu e agarrou Joelis e disse assim: papai, vamos ser assaltados. Então isso assim deu um choque na gente. Lembro sim. Eu fiquei pensando, meu filho com 5 anos, olha a questão do medo já querendo embutir na cabeça dele, a questão do perigo de você estar numa rua escura à noite, né? E a gente tava indo, a pessoa vindo, aí meu filho já pensou, vamos ser assaltados. Porque no Brasil... 5 anos, gente. 5 anos. No Brasil, você está numa rua escura, vindo outra pessoa de capuz na sua direção, você realmente já fica com medo, né? Eu não quero dar ênfase a isso, mas é uma coisa que pesa, sim. Sim, a gente não quer que eles cresçam com essa mentalidade, com essa visão. A gente sabe pelas pesquisas e pelo que a gente conhece das viagens que não é esse paraíso de segurança, que furto existe, que inclusive a gente foi furtado uma vez na Europa. Tem vídeo no canal sobre isso também. Sobre furto, foi em Paris, né? Em Paris. Vou deixar o link aqui. Mas, enfim, essa sensação de segurança é muito bacana e não tem como não citar esse item na lista. Isso. Né? Ok. Qual é a terceira razão? Não lembro. Qual é a terceira razão? Você que é youtuber. Então vamos parar aqui. A terceira razão pela qual, porque a gente escolheu Portugal especificamente, dentre tantos outros, inclusive outros na Europa, é a questão da facilidade do idioma. Nós não somos fluentes no inglês e outros idiomas, muito menos. E aí, querendo ou não, você ir para um país onde a língua é mais próxima à sua, favorece para a sua adaptação, especialmente para a adaptação das crianças. Não só para nós, adultos, mas para a facilidade deles na escola, com os amiguinhos, né? A questão do idioma vai favorecer muito para eles, né? E a educação, não só a questão da facilidade da língua, mas a educação em si, em Portugal. Isso, que é uma quarta razão. Claro que, assim, tem uma outra questão que não está elencada aqui nos nossos pontos, que Portugal se torna um país onde não é difícil, não é burocrático você conseguir visto também. É burocrático, mas eu digo assim, é menos burocrático que outros. Sim. Mas esse não foi o fator determinante, digamos, né? Mas a educação das crianças, quem é pai e mãe aí que está assistindo, sabe que quando a gente tem filhos, os filhos se tornam o centro de todas as nossas decisões, de todas as nossas escolhas. Então, assim, a gente nunca compartilhou aqui no canal, de uma forma mais explícita, a nossa história. De onde ele veio, da infância dele, da minha infância, de onde eu vim. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivo hoje. Eu considero que nós chegamos muito longe a partir do ponto de partida que nós tivemos. De toda a escassez, de todas as limitações que nós tínhamos na nossa infância. E a gente chegar onde a gente chegou, fazer as coisas que a gente faz, poder ofertar para os nossos filhos o que a gente oferta hoje, graças a Deus. Então, eu penso assim, que é um pensamento que a gente compartilha. Se nós pudermos ofertar, possibilitar aos nossos filhos um ponto de partida melhor, mais longe eles podem chegar. Então, essa questão do acesso, de estarem em Portugal e terem acesso a uma educação de qualidade pública e morando ali, a gente depois de um tempo, quanto tempo? 5 anos, né? 5 anos pode de residência legal, a gente pode transformar o passaporte dele para enfim. E eles terem acesso ali a N outros países e a gente poder ofertar para eles a possibilidade de um futuro melhor e ampliar as perspectivas deles. A facilidade deles aprenderem outros idiomas, que vamos ser bem sinceros no Brasil. O Brasil pode até ter na grade escolar deles
assim, um segundo idioma, um inglês, por exemplo. Mas se você não pagar um cursinho bom, se você não só pagar, mas se você não estiver ali exercitando, pagando um reforço, a criança não vai aprender. E a questão deles ficarem praticando, né? Que aqui no Brasil, pelo menos na região onde a gente mora, é muito difícil encontrar alguém que fale para a criança ficar praticando junto com aquela pessoa. Então, eu acredito que em Portugal vai ser mais fácil também. Então, esse é o quarto ponto, que é uma questão de pensar nos filhos e no futuro deles, na educação e no futuro deles. Sim. E por último, o quinto ponto, para a gente não estender muito esse vídeo, e é algo que é muito pessoal e muito... que diz respeito... É pessoal porque diz respeito a nós. Eu fico sendo redundante, né? Mas, tipo assim, que não necessariamente é algo que vai influenciar você aí, mas... nós somos cristãos, nós somos pastores, se você não sabe. Então tudo que a gente faz, todas as decisões que a gente toma, especialmente decisões desse porte, a gente toma debaixo do que a gente chama de direção de Deus. A gente ora. Sim. Você quer falar? Não. A gente ora. Você fala mais. Sempre. A gente ora, a gente coloca os nossos planos diante de Deus, e a gente só dá um passo desse quando a gente acredita que é isso que Deus tem para nós também, e que nós estamos guardados por uma direção dele. Então, de fato, por que Portugal? Porque é uma direção que Deus colocou no nosso coração, e nós vamos para essa terra com muito amor, que nós já aprendemos a amar. Sim, já conhecemos, né? Já passeamos por lá. Claro que é diferente. É diferente de passear para morar. Mas foi necessário para a gente levar os nossos filhos, para eles também terem uma realidade de como é aquela cidade que a gente vai morar, as pessoas. E a gente não falou, né, da cidade ainda. Para que cidade nós vamos? Nós estamos falando de Portugal, no geral, mas nós vamos para Porto, que é a cidade que ganhou o nosso coração, que os meus olhinhos brilharam. Nós conhecemos Lisboa, conhecemos Porto, e a gente optou por Porto. Isso, claro que talvez ali Porto, a gente diz Porto como região metropolitana, como distrito, não necessariamente Porto como concelho, né? Uhum. Mas enfim, a gente já ama esse país. A gente hoje, para ser bem honesta para vocês, a gente assiste o noticiário de Portugal e não assiste o noticiário do Brasil. Então, como o nosso coração já está nessa terra. Então... Já está, e pra gente já ter aquela imersão na cultura, entender melhor como os portugueses pensam, entender um pouco melhor da culinária, enfim, de modo geral. Isso. Gente, é isso. Você se inscreve aqui no canal, comenta, dá o like, dê o like aqui nesse vídeo. E a gente vai se ver agora em muitos mais vídeos, não só sobre viagens, mas principalmente nessa nova etapa da nossa vida sobre Portugal. Como passo a passo, viu, gente? Passo a passo de como foi encontrar o nosso arrendamento, que é o aluguel. Não vai procurar, né? Como tá nesse processo de documentação, de passar na imigração em plena pandemia, com tudo fechado. Então eu espero vocês aqui no canal, conto com vocês aqui no canal. Simbora. Portugal. Simbora, Portugal.